Em geral, nós passamos pela vida sem a menor noção de como estamos passando pela vida. Nós passamos os nossos dias, que se transformam em meses, em anos, sem a menor noção de como, na verdade, estamos vivendo. Psicologicamente, internamente, o sentido de um eu presente, que é essa pessoa como nós nos vemos. Nós não temos a menor noção do quanto é pesado viver dentro dessa condição, da condição do eu, da condição da pessoa. Nós não temos noção porque nós não temos referência disso. Nós vivemos cotidianamente pesados. Algumas vezes o peso se torna muito grande, muito excessivo, como acontece no caso de alguém sentindo em algum momento do dia ou de alguns dias, isso pode levar até meses ou anos, o peso de estados internos de infelicidade, de sofrimento psicológico, como no caso de uma ansiedade, de uma depressão, de uma dor existencial, a dor da solidão. Embora isso também se manifeste para a maioria das pessoas de uma forma assim muito pontual, vem e vai, vem e vai. E elas nem se dão conta de que estão pesadas quando isso está presente, muito pesadas. E que estão inteiramente leves, ou razoavelmente leves, quando estão dando um passeio numa praia ou fazendo uma viagem. Então nós passamos a nossa vida de uma forma muito pesada. E para esparecer, como se diz, para se distrair um pouco, para ter um autoesquecimento temporário, em razão de todo esse peso que o eu, o ego, a pessoa representa, as pessoas viajam, fazem passeios. Então vamos ao cinema, vamos ao teatro, vamos ouvir um concerto musical, vamos para a praia, vamos namorar, fazer alguma coisa do tipo. Algo que nos ajude temporariamente a esquecer do peso que é a vida no eu, no ego. Quero tratar com você hoje aqui um pouco dessa questão, desses mecanismos de fuga psicológica. É muito comum nós estarmos fugindo da dor. Fugindo da dor. A situação comum é a situação do peso. Então nós passamos pela vida sem a menor ciência de que estamos pesados. Quando o peso, repito, se torna excessivo demais, nós procuramos uma ajuda. Vamos buscar na psicoterapia ou vamos buscar nos diversos mecanismos de fuga que nós temos. Ou entretenimento, sexo, viagem. Mas o fato é que estamos infelizes. Não temos ciência da infelicidade que carregamos. O fato é que estamos pesados, mas não temos ciência do peso que o eu, o ego, representa. Porque sempre temos esse ou aquele expediente para temporariamente escaparmos desta dor.
desta dor de ser alguém. Nós queremos aqui ter uma aproximação disso com você nesse encontro. Queremos fazer uma pergunta: será possível descobrirmos a leveza de ser, de simplesmente ser, de puramente ser, de completamente ser? Eu disse isso, completamente ser. Quando ficamos insatisfeitos e essa insatisfação chega a um nível de um peso enorme, nós temos um projeto de se livrar disso. Então, queremos vir a ser, se tornar diferente deste ser oneroso, difícil, pesado que somos, sendo o eu, o ego. Essa é a realidade do sentido de ser alguém dentro do viver. Temos alguns breves momentos de ausência também deste ser alguém, deste oneroso ser que é o ego, esse psicofísico ser que é o eu. Na beira de uma praia, sentado à beira de um lago, pescando, ou diante de um pôr do sol. Temos alguns momentos de leveza, de quietude, de silêncio. Quando você olha para o lago e percebe as águas e o sol brilhando sobre aquelas águas espelhadas, aqueles reflexos chegam à sua retina, aos olhos, e a só o olhar aquele reflexo, o brilho daquela água sob aquele sol. Nesse momento há um completo silêncio, uma completa quietude, a ausência do próprio observador no olhar. Há só o olhar. Por alguns segundos a sua mente ela é esvaziada por completa de todo esse conteúdo, escritório ou consultório ou loja de produtos. Toda e qualquer atividade profissional desaparece. Toda noção de eu e meu, eu e minha casa, eu e o meu carro, eu e minha propriedade, eu e minha família, desaparece nesse olhar, diante daquela luz espelhada naquelas águas. Por alguns segundos não há o sentido de um eu. Há um completo esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico. Nesse instante, há uma leveza de ser. Dificilmente temos qualquer lembrança disso depois. Mas enquanto isso está ali, não há mais o sentido de um eu que se separa da vida, de um eu que se separa da experiência. Então toda a desordem psicológica, emocional, sentimental, todos os problemas de ordem financeira, tudo desapareceu. Estamos diante do silêncio, da quietude. Então nós temos sim alguns momentos assim, quando você olha para um pôr do sol, quando você olha e vê as nuvens lá no fundo daquele céu, quando você olha e vê aquelas montanhas, e lá no fundo você vê o céu com as nuvens passando por detrás daquelas montanhas, ao longe.
Diante desse olhar, o sentido do eu é perdido. O sentido de uma identidade egóica se foi. É por isso que nós apreciamos muito a praia, as viagens, nesse contato com a natureza, com o lago, com o céu, com aquela montanha ou aquela cadeia de montanhas no fundo. Então, nós apreciamos viajar, vamos para uma cachoeira, ter um contato com a natureza, mas não percebemos que isso, aos poucos, também se transforma em mais um modelo de busca de refúgio para escaparmos temporariamente de toda essa luta, de toda essa dor, de todo esse peso de ser alguém na vida, com seus desejos, medos, preocupações, ocupações, sempre presente nesse movimento. Eu sou isso, mas eu gostaria muito de ser aquilo. Então, essa é a nossa condição de vida. Então, esse contato com a vida, com a existência livre do eu, que ocorre temporariamente quando estamos em contato com a natureza ou fazendo uma viagem, é uma coisa muito breve. O pensamento, algumas vezes, captura isso, transforma esse momento, que é um momento de leveza, de alegria, de silêncio, em mais uma memória. E a gente quer fazer novas viagens. E quando a gente quer fazer novas viagens para se ver livre temporariamente do eu, do ego, isso se torna também mais um dos mecanismos que nós conhecemos de fuga dessa dor. Aqui nós estamos tratando com você da ciência da liberdade de ser. Estamos trabalhando o que é a vivência direta da ciência da real meditação. Quando aprendemos a nos aproximar de todo o movimento do eu, do ego, sem fugir, sem escapar, aprendendo a olhar para isso. Quando aprendemos a olhar para esse movimento interno que é o eu, o ego, a pessoa, com o seu peso, com a sua insatisfação, sem colocarmos um movimento para escapar disso, para fugir disso, podemos descobrir como nos desvencilhar desse sentido de um eu presente? É isso que estamos trabalhando aqui com você. Se desvencilhar desse sentido de um eu presente é se deparar com a vida sem o sentido do eu. E quando o sentido do eu não está, estamos nesta leveza. Não precisamos viajar, não precisamos de uma praia, não precisamos de algo especial que deixe o ego atordoado e o afaste temporariamente de sua velha e antiga condição, que é o que acontece quando estamos na natureza, quando estamos em contato com algo novo, e a mente e o ego levam uma pancada e fica tonto e quase que desaparece, mas depois ele volta. Não precisamos disso. Precisamos tomar ciência do próprio movimento do eu, do ego, da vida aqui acontecendo nesse momento. Ao nos depararmos com esse momento, sem colocarmos o elemento pensador, observador, experimentador dentro do instante, dentro do momento, quando isso ocorre, esta separação é desfeita. A separação consiste na experiência
e o experimentador, no pensamento e o pensador, naquilo que está aqui sendo visto e naquele que vê. Quando não há mais essa separação, estamos num contato direto com a experiência. Nesse contato direto com a experiência, como não há mais o experimentador, o pensador, o observador, o que temos presente é um experimentar do próprio estado que aqui se encontra. Ao fazermos isso, não estamos fugindo, não estamos escapando, não estamos tentando fazer algo com isso. Assim, toda essa ideia de vir a ser, de se tornar, de alcançar ou se livrar, desaparece. É exatamente isso que nós precisamos, ter um contato com a vida nesse momento, com o que quer que ela tenha para nos mostrar, com o que quer que ela tenha para revelar. Está nesse contato sem colocar o elemento que julga, compara, avalia, critica, rejeita, que é o eu, o ego. Então, nesse contato com aquilo que está aqui, nesse contato com aquilo que é, com aquilo que se mostra, sem essa ideia do não deveria ser, ou deveria ser diferente, não gosto disso, não quero isso, isso que é, não está certo, não pode ser. Quando tudo isso é abandonado, estamos num contato direto com o movimento da vida sem o eu. Experimente isso. No momento da tristeza, observar que essa tristeza tem um elemento por detrás dessa tristeza, que é o pensador. Ele está triste em razão de alguma coisa, ou seja, ele está presente, triste, porque ele tem uma imagem sobre isso que está se mostrando. Ele não está feliz com isso que está se mostrando, então ele se mostra presente na tristeza. É possível entrarmos em contato direto com a experiência da tristeza sem esse elemento que rejeita, que julga, que compara, que explica a razão da tristeza. Notem, estamos eliminando o elemento eu, ego, da experiência, e quando ele é eliminado da experiência, a experiência sofre uma radical e profunda mudança, porque não tem mais esse elemento para sustentar a experiência, explicando para ele mesmo, nomeando a experiência, explicando para outros. Então temos a eliminação do eu dentro da experiência. Se o eu é eliminado dentro da experiência, a experiência é o eu é a experiência. Quando não há mais essa separação, não temos mais a experiência e o eu. Quando a experiência é o próprio eu, porque não há mais julgamento, comparação, classificação, nomeação, nós estamos diante do experimentar. Então, o que temos presente é o experimentar. Não temos alguém experimentando, há só o experimentar. Então, um contato direto com a vida nesse momento, sem o eu, é um experimentar. E quando ocorre esse experimentar, essa experiência se desfaz, porque esse experimentador não está mais presente.
Então, nesse experimentar, temos algo inteiramente novo. Isso é o fim do eu, isso é o fim do ego na vida, no viver. Estamos colocando para você a beleza de uma aproximação da verdade do autoconhecimento e da ciência do que a real meditação representa. Agora há pouco falamos para você desse contato com a natureza e dessa ausência do eu presente, quando há só o olhar, o sentir, não alguém sentindo, há só o olhar, não alguém olhando. E aqui nós estamos dizendo que no viver isso se torna possível, sempre, aqui e agora. Então você está ocupado com tudo. Você está no seu viver, na sua rotina diária, mas não tem mais esse mim, esse eu, na rotina diária. Não tem mais esse mim, esse eu, ocupado com tudo. Esse você é a vida, atendendo a tudo que se faz necessário, sem esse elemento que é o ego se separando. Então estamos diante da leveza, da graça, da beleza, da realidade divina. Quando o eu, o ego não está, é isso que temos compartilhado aqui com você dentro desse canal. É isso que estamos compartilhando em encontros online, encontros presenciais e também retiros. A oportunidade de uma vida livre de toda forma de sofrimento, de complicação, de angústia, de medo. Uma vida livre do ego é uma vida em amor, em felicidade, em liberdade, nesse silêncio, nessa quietude, nesta compreensão do que é. A compreensão do que é o fim disso que se mostra sendo. A compreensão do medo é o fim do medo. A compreensão da inveja é o fim da inveja. A compreensão dessa dor psicológica é o fim dessa dor. Uma vida livre desse sentido de separação entre observador e coisa observada, entre pensador e pensamento, entre o sentimento e aquele que sente, entre a vida e aquele que está vivo. Uma vida sem esse sentido de separação é a vida dentro dessa realidade de Deus. Os sábios chamam de Advaita, a não separação, a não dualidade. Sem essa dualidade, não há conflito. Não há esse movimento de contradição. Algo que o pensamento cria, algo que o pensamento sustenta, quando ele cria essa noção de tempo, eu sou isso, mas na verdade eu gostaria de ser aquilo. Eu não tenho isso, mas eu gostaria de ter aquilo. Eu fui, eu sou e eu serei. Essa ideia é a ideia que o pensamento sustenta. Então estamos presos dentro desse modelo de tempo para esse mim, para esse eu, para esse ego. Nós não temos só o tempo do relógio, que marca dias, meses e anos, como acontece dentro desse nosso calendário. Quando os dias se sucedem, isso tudo está dentro desse tempo cronológico.
que pode ser marcado pelo relógio, pelo calendário. Nós vivemos em um tempo psicológico. Psicologicamente, estamos sempre no futuro ou no passado. Esse é o movimento do pensamento, é o movimento do ego, desta identidade egóica. Quando eliminamos esse eu do pensamento, há uma cessação para esse pensamento. Então, o pensamento psicológico desaparece. Esse modelo de pensamento, que é o pensamento do ego, desaparece. Esse modelo de tempo psicológico, eu fui, eu sou e eu serei, sempre dentro desse mim, desse eu, esse tempo psicológico não está mais presente. Então temos a vida acontecendo aqui, nesse instante. Nesse momento se revela aquilo que é indescritível, inominável, que é a presença deste ser. Não mais esse vir a ser, esse deixar de ser ou se livrar deste ser que o pensamento diz que é você. Estamos falando de algo totalmente diferente disso. Estamos falando de uma realidade que está além do conhecido, que é a realidade divina. Isso é o fim de todo esse movimento de fuga, porque não há mais sofrimento. É o fim de todo esse modelo de fuga psicológica para os recursos do próprio eu, do próprio ego, para temporariamente se aliviar do peso, para se ver livre temporariamente deste modelo, que é o modelo aprendido dentro da cultura, dentro desse mundo, dentro dessa sociedade, dentro dessa vida comum a todos. Alguns chamam isso de o despertar, esta visão nova, essa visão livre do eu, essa vida livre do ego. Alguns chamam isso de o despertar espiritual, ou despertar de uma nova consciência, ou iluminação espiritual, ou despertar da Kundalini. Esses nomes não importam. Aqui realmente o que importa é a vivência desse estado natural, onde está presente a verdade da vida, que é amor, que é felicidade, que é paz. Essa é a completude de ser, de simplesmente ser. Isso se revela quando há esta ciência da verdade, da meditação. Nós temos aqui no canal uma playlist extensa trabalhando isso, apontando, sinalizando isso para você. Como se render, como se entregar a essa verdade. Como viver essa verdade que é você em seu ser, livre do sentido do eu. Para esse propósito, nós temos encontros aqui. São encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. O natural estado de pura consciência, onde não há nenhuma separação entre você e Deus, é quando então, a partir desse instante, o seu olhar é o olhar de Deus, o seu perceber é o perceber de Deus.